Às vezes, eu achei, assim, lógico, o resultado foi maravilhoso, é o que a gente espera mesmo, tanto é que só teve o sucesso que teve porque ele falou o que a população sentia. Exatamente. Ele não falou nada, ele canalizou a população. Isso. Ele usou ele foi a voz do povo. Que levantaram os sentimentos do povo para fora. Foi a voz do povo. Mas eu fiquei triste com o seguinte, nem triste, muito preocupado, porque o Nicolas, para mim, é um cara que, eu já falei um bom tempo atrás, que ele para mim hoje é um dos grandes políticos do mundo. Sim. Ele é foda, esse moleque. E ele já tinha um alvo nas costas, mas hoje eu acho que ele passa a ser o principal alvo. Ele sabe disso. Ele passa a ser ele o já principal era alvo, um sabe? alvo. Eu tenho medo por ele. Ele já era a vida dele, talvez. Hoje ele mete muito mais medo na esquerda do que quase todos os outros. Sim. Entendeu? E ele é jovem. Tem muitos assim, outros que estão amarrados, mas o Nicolas não. E ele não tem. E ele sabe que ele é alvo, mas ele não parou por causa disso. Entendeu? Só mais um superchat pra gente acabar aqui, pode ser? Sim, pode ser? Depois a gente ainda vai. Eu vou ainda responder aqui algumas coisinhas. Ah, tá. Beleza. O Rafael Almeida falou aqui: como verificar instituições sólidas para investir em T-bill ou ETF, títulos curto prazo? Numa crise dessas, muitas instituições vão quebrar. Mas no caso de T-bill, não é esse o caso, porque o T-bill é título público direto. Governo. Então, em último dos casos, lá tem tesouro direto também. Mas as custódias de T-bill são feitas por empresas de custódia, entendeu? E você não está operando com o risco de uma contraparte. Você elimina o risco de contraparte, escolhendo o custodiante para pequeno investidor, você pode usar o site. Então, igual você usa aqui no Brasil, né? Que a custódia fica direto, mas é um título... Ele pode fazer na Avenue, por exemplo, que o Itaú tem participação, é em português, e a custódia é segura. A custódia lá fora, não está ligado com o Brasil, é uma corretora internacional. Exatamente. Não estou ganhando nada para isso. Da corretora? Avenue. É, de avenida, Avenue. Legal. Você baixa um aplicativo ali. Tem as americanas, Interactive Broker, que a gente gosta muito, você também usa, a IB tal. Mas pro brasileiro que quer um aplicativo em português e tal, que o Itaú é sócio, quer dizer, é super sólido, a Avenue, você compra o T-bill tranquilo lá. Legal. Quer responder alguma coisa aí? Não, que o pessoal agora o pessoal já saiu, mas tinha uma turma falando aqui que a gente fomos lavado pelo Gustavo lá, aquela história. O Gustavo. O Gustavo Machado. É o seguinte, eu deixei uma dica para todos os seguidores do Gustavo Machado. Eu falei, e o Faca também falou, que é o seguinte, quem patrocinou a Revolução Russa foi o Wall Street. Foi o Wall Street, o dinheiro, os bancos. Isso é provado, é mais que provado. E o Gustavo falou, quero ver prova, traz a prova e tal. Então, qualquer pessoa que me chamar no direct, eu vou mandar os livros todos que provam que o Wall Street bancou a revolução marxista. Agora, são pessoas que têm uma capacidade intelectual muito baixa, porque é uma coisa que foi refutada em 1919, que é o socialismo. Está refutado já, e eles continuam achando que esse cara veio e ele tem umas palavras, umas frases de efeito lá, e a galera fica achando que o cara ganhou. Dois livros, eu vou até falar. Primeiro, The Creature from Jekyll Island, e o outro livro é The Wall Street Trilogy. Quem quiser olhar. Depois a gente... É que eles falam que o imperialismo atrapalhou muito que o comunismo e o socialismo então fossem tudo implantados. falam, mas a culpa é do imperialismo eu vou falar, porque assim, na verdade, a conversa entrou numa circular, eu já estava sem paciência de ficar respondendo, porque, assim, primeiro o formato da conversa foi 10 minutos para um lado, o cara fala 10 minutos, aí quem está do outro lado, se quiser refutar tudo, tem que ficar anotando 10 minutos. Entendeu? Então eu prefiro, eu até falei, próxima vez que tiver, eu topo fazer de novo, seja 1 minuto para cada lado. 1 minuto ou 2 para lá, para cá, para lá, para cá. Isso aqui é debate. 10 minutos você vai falar, você já nem lembra o que o cara falou. Mas o fato é que não Mas tem duas coisas. E por que sempre voltava na mesma coisa? Porque, primeiro, era muita questão de semântica. Você está definindo uma coisa, está falando de uma coisa, você usa um termo, o outro cara, a definição dele é outra, então você não dá para debater quando cada um tem define um termo como uma coisa. Eu falo socializar alguma coisa, socializar é passar para a mão da elite. Socializar é roubar, na minha cabeça. Né? Quando você socializa alguém, ele não é mais privado, ele é de todos menos seu. Ou da elite menos seu. E aí discute-se o capitalismo, e o que ele acha que o capitalismo é o globalismo. Ele falou claramente, o capitalismo é o que eu chamo de o que eu estou criticando como é o globalismo. Eu também critico o globalismo. E para mim, isso não é capitalismo. O capitalismo, para mim, apesar dele ser hoje distante da realidade, ele já foi
próximo o capitalismo, no período da história, foi mais próximo do que eu gostaria que fosse. Do século XIX, que eu mencionei para você. No século XIX, você não tinha ninguém mexendo com o valor da moeda, certo? Quando tinha alguém que resolvia imprimir moeda sem ter ouro, esse cara quebrava rapidinho. Tinha que ter o laço em ouro ali para acontecer. Ele podia até não ter e o cara imprimir, mas quando descobriam, o banco quebrava na hora. Assumia a responsabilidade ali, né? Quebrava na hora. Às vezes as pessoas não aceitavam mais aquela moeda. Aquele banco eu não aceito. Corre um boato aí que ele não tem o ouro lá no cofre. Então isso o século XIX foi um século que o mundo cresceu de uma forma pura, sem muita alavancagem, e a produtividade, o que mais moveu o crescimento do século XIX nos Estados Unidos e na Europa foi a busca pelo lucro mesmo. O cara ia para um lugar que não tinha nada. Se o cara não tem um estímulo para crescer, ele não vai. Você não teria. E ele admitiu isso. Quando eu falei para ele, os últimos 200 anos no mundo foi o sistema esse sistema de incentivo do capitalismo que você critica, a busca pelo lucro, foi o que produziu a possibilidade da gente chegar nessa população. E ele fala a verdade. É verdade. O argumento dele é que seria melhor ainda se fosse o sistema dele. Entendeu? Ele fala, não é verdade. O sistema capitalista produziu essa riqueza que está mal distribuída e tal, quer dizer, o argumento é esse, e que nós vamos ter que mudar fazendo a revolução, a despeito de já ter feito umas 10 revoluções em todo lugar e nunca ter dado certo. E se o sistema dele, que é o melhor, por que não deu certo? Então, a questão é, cada vez que eu dava um exemplo de alguma coisa que deu certo, o empreendedorismo dá certo aqui, isso dá certo ali. Não, eu tenho um exemplo anedótico. Meu exemplo é anedótico, beleza. É que ali, por exemplo, naquele clima de 10 minutos para lá para cá, e numa situação daquela, eu acabo tendo que interromper, e todo mundo já acha que eu interrompo demais, né? Acabava tendo que interromper, então estava cansado de interromper. A questão é, anedótico por anedótico, as evidências anedotais das revoluções são todas negativas. Não teve nenhum país ali que adotou aquilo, planejamento socialista, comunista, que conseguiu produzir e atender a demanda. Todo mundo falta. A única maneira de criar riqueza para a sociedade é você pegar um produto por R$1, fazer um produto que custe R$1 para você e você vende por 3, entendeu? Então você criou R$3, só que para o cara que comprou, digamos, vale 10. Aí você criou R$10 de riqueza para a sociedade. O conceito de valor deles é o seguinte, é quanto vai de trabalho em alguma coisa. Sim. Isso ficou claro, porque aí na ideia de planejar, né, toda a ideia baseia-se em, primeiro, você nunca chega nesse modelo sem usar força. Isso ele admitiu também. Precisa usar força sempre. A solução, eu falei para ele. Ou seja, é acabar a sua solução é me matar. É isso. Quer então, dizer, eu nem entrei nisso, porque eu não quis ser muito agressivo. Necessário, mas a solução dele é sempre o uso da força. Eu falei, então você vai usar força. Todas as revoluções foi assim. Todo país que implantou teve força. Cuba, lá na Europa, né, no leste europeu, e foi na União Soviética, não sei o que, tudo foi China, Mao e tal. Tudo é força. Tá bom, uma vez que você atingiu os meios, tá, como que faz? Como que eu faço? A gente vai planejar tudo. A gente vai se juntar e... Vamos ter um conselho democrático e tal. Tá bom. E vamos imaginar por um momento que você consiga, no começo, organizar isso aí. Aí você tem milhões de decisões que você tem que fazer. Porque você tem milhões de demandas, né? Você tem uma sociedade demandando tudo. Escova de dente, carro, banana para comer, carne, alface e... Fralda e sabonete, não sei o que. Tem 1000 coisas. Aí você tem um volume, né, de capital e trabalho limitado. Você tem tantas pessoas disponíveis para trabalhar, tantas máquinas, tanto não sei o quê. Você vai partir disso. Aí você tem as demandas para atender. Como você vai saber corretamente quantas máquinas você vai pôr para produzir A, B, C, X produtos? A justificativa dele é, não, eu não preciso. É só eu produzir um estoque. Aí, à medida que eu vou produzir um pouco de tudo, e à medida que o estoque for caindo, eu vou repondo e eu sei onde tem... Se o estoque cair aqui... Se o estoque... Não, peraí, mas não é só falar que é infantil. Eu não quis... Sim. Ele é um rapaz muito educado, sim. Entendeu? E o formato do debate não permitia eu interrompê-lo toda hora para falar isso. Mas, basicamente, você tem uma quantidade... né, de demanda que pode variar, porque a demanda é uma coisa que é subjetiva. O cara pode precisar de uma escova, aí nasce 3 filhos, precisa de 3 escovas. Então é uma coisa que varia. Como é que ele vai apurar isso? Ele não apura, ele deixa um estoque lá e vai caindo. Caiu demais, ele vai lá e põe mais produção ali.
Mas veja, o volume de produção é limitado. Você tem máquinas limitadas e pessoas limitadas. Você vai ter que ir direcionando para lá e para cá. Aí começa a cair os estoques de tudo. Como que você sabe se eu direciono para cá ou para cá? Eu não sei. Cara, deu uma enchente, fudeu geral. Não é só enchente. Só, sem mas isso, você precisa de não casa, precisa de enchente. Comida, a demanda varia. A demanda vai variando. Como que eu vou decidir, no momento que começa a cair os estoques, aonde que eu pego o meu capital e ponho? Porque imagina, não tem acumulação de capital, você não tem lucro nessa sociedade. Então, eu não tenho estímulo de lucro para produzir. Então, eu não tenho lucro da minha produção para pegar e investir a mais. Eu não tenho excedente do marxismo, não tem esse excedente, certo? Não tem excedente, senão seria que nem o capitalismo, não tem excedente. Então, se eu não tenho excedente, eu tenho que pegar os meios de produção e direcionar para atender a demanda. Como que eu vou saber para qual eu vou pôr? Eu não tenho mecanismo de preço. No mecanismo de preço, não é o estoque pode até cair, mas o preço daquilo que é mais demandado sobe, certo? Então, o preço da escova subiu mais do que a da banana. Ele é um indicador. Eu já sei que eu tenho que pegar meus meios de produção e direcionar para produzir a escova. Sim, porque o preço está te sinalizando que está faltando. Numa economia marxista dominada por... que ele admitiu que não tem preço na economia. Nessa economia que não tem preço, tá bom, então eu vou ter que ter uma banca de pessoas para ficar fazendo análise lá, que toda vez que eles fizeram isso, não deu certo. Cuba fizeram... Sabe o que acontece? Ou falta produto na prateleira, ou então vem o governo com esse conselho democrático aí e fala, você só vai comer 2 bananas, 3 escovas e começa... Não, o serviço é uma merda. Não, ilimitado, você só pode pegar uma coisa. Esse que é a economia marxista, não é uma economia, é um racionamento, quer dizer, não tem. Por quê? Um pressuposto que você tem meios de produção ilimitados, você não tem meio de produção ilimitado. Teu capital é X, número de máquinas que você tem, aí você vai ter que ter uma equipe trabalhando em produzir mais meios de capital, em construir mais máquinas. Qual é o estímulo desse pessoal? Ajuda 3 caras numa universidade e fica discutindo isso. Vamos salvar o mundo assim. Quer dizer, então, aí que tá. E aí, veja bem, aí isso é um lado. Eu entendo o professor que tá orientando esse cara. Ah, mas ele ganha. Isso é um lado. Ganha da ONG do Soros. Isso é um lado. Aqui o pessoal fica falando pataquada aqui, mas isso é um lado. O outro lado é o seguinte, tá bom, isso tudo é o que está na tese, certo? O que está na tese não é a prática do marxismo. Aí é verdade. A prática, quer dizer, o Marx escreveu isso tudo, mas quando ele começou a trabalhar na prática, ele montou partido, ele reformou, né, pegou um partido lá e transformou no Partido Comunista Marxista nos moldes dele e passou o resto do tempo trabalhando para formar o movimento marxista. E o movimento marxista influenciou todas essas revoluções de esquerda, bolchevique, Mao Tse, tudo. Qual foi o resultado prático do que eles fizeram? Até para esse bando de bocó de mola que tá olhando aqui dando risada porque não sei o quê, que tá falando besteira aqui nesse chat, que tem um bando falando besteira. Assim, qual foi o resultado prático? Vai dissociar o resultado prático do marxismo com o livro? Porque assim, o capitalismo também, quando eu falei da teoria, ele falou, não, temos que olhar o que está na prática. Aí o capitalismo virou, tá bom, então se temos que olhar o que está na prática do capitalismo, né, que para mim, pegaram o capitalismo e mudaram ele, quando você começa a mexer com dinheiro, você expropria a riqueza das pessoas, sem elas perceberem, imprimindo dinheiro e emprestando para quem? Os seus amigos. Tá roubando, né? Quando você empresta para os seus amigos um dinheiro que você fabricou do nada, ele sai beneficiado e você que tem dinheiro guardado perde valor do teu dinheiro. Então eu estou roubando de todo mundo. Você está sendo roubado. De trabalhador, de empresário, de todo mundo, para dar pro cara. Então você fez isso aí e você está realmente fazendo o imperialismo, né, deles, e tirando a livre concorrência e eliminando e monopolizando o sistema. Sim. Que é o que, no caso, as revoluções marxistas também fizeram. Porque eles faziam a revolução para acabar com a elite, com a burguesia, certo? Isso eu falei lá. E aí você tomou o poder. Quem que vira elite? Não tem elite. Como não tem elite? Porque quem tomou o poder vira elite. Faca, assim, já tem países que são teoricamente comunistas, não tem? Sim, aqueles... Mas aí você fala... Assim, você acha que é legal, vai viver lá, e os que não quer viver lá, libera para vir para cá. Não fez igual o Marx mandou. Então não tem nenhum caso. A revolução para dar certo, ela tem que ser mundial, ela não pode ser só no país. Fala assim, ó, tem que ser no mundo a galera todo. Que quer comunismo, vai lá, porque tem um monte de gente que vive, por exemplo, na Venezuela, em Cuba,
que não quer viver lá. Está sendo sancionada, os países imperialistas estão não é só isso. Aí você fala que a China é comunista. A gente troca, se mandar um para cá que fala, quer trabalhar... A China é o país mais capitalista do mundo. Aí, pô, eu entendo por que ele fala isso. Porque o que ele entende que é capitalismo já não é o capitalismo do século XIX. O que ele entende que é um globalismo. É um capitalismo que não é mais livre, não tem mais livre concorrência, não tem mais livre flutuação e não tem mais meritocracia, tem a ajuda dos bons. Que nem na China. A China tem uma elite que o capitalismo da China é meio que um fascismo. O governo lá com a elite combina as coisas, dá dinheiro, controla tudo. E o mundo inteiro, o globalismo fez isso com o capitalismo no mundo. Para você, a China é mais globalista do que socialista não é que é e capitalista. O sistema deles opera nos moldes. O globalismo faz isso com o Ocidente. Controla o Ocidente através do dinheiro, da moeda que... Bretton Woods é a forma... o sistema monetário do Ocidente é o Bretton Woods, que é o dólar como reserva, mas livre conversão do dólar com várias outras moedas. Então todas são proxy do dólar. Tá? Euro, ien, todas que estão no sistema Bretton Woods. O sistema que eles estão contrapondo a esse é o sistema russo-chinês, que também é dirigido e controlado. É o imperialismo deles. Só quer colocar o imperialismo globalista. Então o que ele quer, na verdade, não ele, né? O rapaz, talvez ele seja bem intencionado, até difícil de dizer. Mas você implanta aquilo e no final você tem outra elite. Então você quer desmontar a elite hoje e quando entrar alguém no poder, no modelo marxista, vai ter outra elite, igual teve. A elite virou, o Partido Comunista Chinês virou uma elite. Na China, vocês botaram o Mao Tse Tung lá, depois que ele matou um monte de gente. Tem a elite deles, né? Que virou depois o... E depois o Deng Xiaoping entendeu que para manter funcionando aquele sistema elitista dele, ele tinha que mudar e transformar aquilo meio que num fascismo, né? Abrir mais oportunidade para privado, porque senão ele ia ficar com falta de comida muito rápido. Você entra em falta. O sistema, aquele de dirigir, de planejar a economia, se você ficar muito tempo só naquilo, você entra numa escassez muito rapidamente, quebra muito rápido. Ele não queria a China terminasse igual tendo que fazer isso mais drasticamente como a União Soviética fez. A União Soviética ficou, no final, quando caiu o Muro de Berlim, faltava tudo lá. Falou, eu não quero chegar nisso, vamos abrir logo, vamos fazer logo um capitalismo de Estado aqui, né? Quer dizer, que na verdade não é, falo novamente, não é. Quando você fala que você tem que defender o capitalismo, eu defendo aquele que mais próximo do Adam Smith possível. Que foi do século XIX. E a gente até tem que usar o termo livre mercado. Livre mercado, liberdade. Porque o termo capitalismo é um termo do Marx. Aí o cara já entra para discutir com você a semântica, porque o Marx pensou, como a palavra dele você não pode usar e tal. Então é isso, livre mercado é o que funciona. O Adam Smith não fala de capitalismo, ele fala de liberdade, mão invisível, liberdade. Capitalismo é o termo do Marx. Então tá bom, então você quer falar capitalismo? Eu falo, só que eu vou falar. Então já que não é para usar semântica, o do século XIX, que não tinha globalismo nem no dinheiro, e não tinha revolução bolchevique no lugar, não tinha comunismo, era teórico ainda o comunismo no século XIX. Sim. Ele passou a ser prático mais para frente. Depois. Né? Uhum. Mas todo o movimento de transformação do Marx começou ali. Ele tentando transformar a sociedade naquilo que ele queria. Só que a hora que você transforma e chega lá, você não cria a sociedade perfeita, você cria outra elite. A gente trouxe um ex-morador da União Soviética aqui, ele morou na União Soviética, sabe? Conversou aqui, contou tudo como que era lá, mas as pessoas não acreditam, né? Não acreditam. Isso aí a gente trouxe... é um revoltado contra o sistema e tal. Mas ele falou, cara, na época lá eu calçava 40, só tinha sapato 38 pra mim. Tinha sapato pra todo mundo. Você podia ir lá e pegar um sapato. Não só que ele calçava 40 e todos os sapatos que tinham lá eram 38. Aí ele ia lá, pegava um sapato todo ano, 40 calçado, 38 não dava. A Rússia é um país frio. Ele arrancava a ponta do sapato e os dedos ficavam para fora. Mas ele tinha um sapato dele. Tem um tal de Emanuel aí falando umas groselhas. Sim, o capitalismo do jeito que você define pode ter nascido por conta de um Estado, sim. Mas liberdade não. Que é o que nós estamos falando aqui. Liberdade de empreender, liberdade de criar, liberdade... Vamos propor depois um encontro. A gente vai fazer lá no Estúdio 360... Você, o Roxo, aí a gente põe 30 marxistas ao redor e cada marxista vai fazendo uma pergunta ali, eu acho que o mais certo é a gente tentar ajudar as pessoas que querem se proteger da realidade. Na verdade, assim, foi um debate amigável, o cara foi ele é gente educado, boa, o Gustavo é muito gente educado. boa. Só que o formato foi um formato de falar muito tempo cada um e não foi um negócio de bater bola.
Entendeu? E, na verdade, assim, eu não tenho muito o que falar. A refutação básica do que ele fala são duas coisas. Primeiro, falar que o que a gente está falando é anedótico é porque